Que você precisou deixar lá fora para deitar aqui nesse divã? Começamos bem. Rapaz, não sei se eu dizer se eu deixei alguma coisa de fora. Eu acho que eu acostumei a caminhar tão leve que eu carrego comigo tudo sempre. Tipo, somente o necessário, sabe? Boa. Vamos falar um pouquinho da sua história? Quando você pensa na sua infância, qual que é a primeira lembrança que vem? Sabe aquela lembrança que parece que startou a nossa memória, assim? Você tem isso em mente? Primeira coisa que veio na cabeça foi feirinha de artesanato de Cabo Frio, correndo atrás de Pix, que na época não era Pix, mas era dinheiro pra fliperama ali no Playgui, na beira da Praia do Forte. Desde pequenininho sempre teve esse paro pra ganhar dinheiro pra fazer as coisas que eu gostava. E o que que a palavra liberdade significava na sua infância? Você tinha liberdade? De certo modo, acho que sim. Eu fui criado bem solto, entre aspas, né? Então, eu era moleque e já ficava correndo pra lá e pra cá ali na orla da Praia do Forte, entre fliperama, feira de artesanato e afins, então sempre foi muito solto até demais, de sumir de vez em quando e deixar meus pais meio maluco. Alguma lembrança a mais? Cara, de infância, hum, muita mudança. Acho que talvez tenha influenciado tudo depois, né? Muita gente falava que eu era desapegado, porque a gente ficava muito se mudando Cabo Frio, Rio, Rio, Cabo Frio, 2, 3 anos na mesma escola, então não tinha aquela conexão tão forte com coleguinhas e afins, né? Então acho que isso influenciou muita coisa da infância pra frente. Preparou pra coisas que vieram depois, sabe? Você acha que talvez essa falta de raiz foi meio que o início da sua skin viajante? Provavelmente. Porque a infância inteira foi assim, né? De mudança pra lá e pra cá. E depois que eu saí de Cabo Frio, foi pra Quartel. E aí Quartel também, era mudança pra lá e pra cá. Então, meio que foi evoluindo essa constante mudança, sabe? Então eu Sim. acho que gerou um pouco desse desapego, entre aspas. E hoje, o que que é liberdade para você? Hum, Depois de tudo que passou nesses últimos anos, eu acho que eu diria que é saber que a gente pode fazer qualquer coisa, de qualquer lugar, com qualquer pessoa, tu pode fazer tudo, tu não tá preso em caixinha nenhuma, sabe? Hum. E depois que essa ficha cai, isso é bem libertador. Tipo, Enquanto adulto, você valoriza, né, essa possibilidade de ter essa flexibilidade na vida. uhum. Até quando tá, sei lá, momentos mais difíceis, desafios um pouco mais complexos, em vez de eu tentar me queixar daquilo que está acontecendo, eu tento sempre pensar, tá, mas eu tô passando por isso porque eu escolhi passar por isso. Não é algo que eu não gostaria de estar fazendo, que eu tá contra o que eu queria fazer, sabe? Não é algo imposto, né? É um problema que eu procurei, porque a vida é resolver problema, né? Não tem como tu viver sem problema nenhum. Sim, O negócio é tu tentar pelo menos escolher os problemas que você quer enfrentar, sim, de certa forma, né? sim. E quando você olha, assim, faz esse retorno à sua infância, você acha que liberdade era algo que era incentivado ou existia um determinado controle, uma liberdade controlada? Cara, eu acho que não.
Eu acho que sempre foi bem estimulado, até por exemplos, sabe? Minha avó e meu avô viajavam muito. A gente sempre brinca que meu avô foi o primeiro blogueiro da família, porque ele tinha aquelas câmeras, e ele vivia viajando e filmando tudo, e filmando festa de aniversário, filmando viagem, filmando, enfim, ele era o blogueiro. Então a gente já tinha essa referência, quando eu falo a gente, é tipo eu e minha irmã, porque ela seguia um caminho parecido. Então a gente sempre teve esse exemplo. Meu pai era motoqueiro, então mais sinônimo de liberdade impossível, né? Então a gente sempre teve essas referências em casa. E a gente sempre foi bem solto de brincar na rua, de, enfim, meio que fazer o que a gente queria fazer ou de imaginar o que a gente queria imaginar. A gente nunca foi muito podado, eu acho. Muito legal você citar o seu avô, porque eu acho que tem pessoas na nossa vida que cumprem papéis muito específicos, né? Que mostram pra gente, quebram alguns limites que existem na nossa mente. Eu, por exemplo, a minha vontade de viajar surgiu através de uma tia, que sempre viajou muito. Quem foi essa pessoa? Você acha que foi o seu avô? Foi. Meu avô, com certeza. Ele viajava muito e ele tinha uma coleção capa dura, tipo uma enciclopédia, que era separada, né, por continentes e tudo mais, e descrevendo e com foto de vários países. E eu era viciado em ficar mexendo nessa enciclopédia e decorando as bandeiras. Então eu sabia bandeira de tudo. Me perguntasse bandeira de qualquer estado do país ou de quase qualquer canto do mundo, eu sabia porque eu gostava dessa enciclopédia. Sobrou uma. Seu avô chegou a ir para fora do Brasil? Meu avô é português. Então eles iam com bastante frequência para fora. Você consegue lembrar de um momento assim que você percebeu que Cabo Frio não era o limite? No meu caso é que o Rio de Janeiro não era o limite, né? Porque como a gente já ficava rodando muito de Cabo Frio pro Rio, Cabo Frio, eu já não era... Bom, eu sou carioca do Rio, né? Não de Cabo Frio. Eu vim pra cá uns 5, 6 anos. Então essa ida e volta... Eu nunca tive muito apego nem pelo Rio, nem por Cabo Frio. Muita raiz. Mas... eu acho que o que quebrou a gaiola foi o exército. Porque, bom, a família vivia de vender arte na praia, né? Meus pais, meus avós, minha tia, todo mundo trabalha lá na feirinha. E o maior medo do meu pai era que a gente herdasse a barraquinha de artesanato. Então ele sempre incentivou muito pra gente fazer concurso público e tudo mais, e eu acabei, quando eu ia fazer vestibular, o meu pai falou que pagava pra eu fazer concurso para Forças Armadas e tudo mais. Ele falou, ó, faz. Se passar, tu decide o que tu vai querer da vida. E aí eu passei pra UERJ e passei pro Exército. E aí quando eu escolhi pro Exército, aí cortei o cordão umbilical de vez, né? Então com 18 anos eu fui embora e Rio de Janeiro virou férias. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Existia uma expectativa do seu pai em ter um filho no Exército? Eu acho que meus pais, eles sempre quiseram que a gente tivesse a estabilidade que eles não tinham. Porque como eles viviam da feira, vivia de turismo, vivia de trabalhar no verão para bancar o ano inteiro, tinha aquela incerteza o tempo inteiro, eu acho que eles sempre imaginaram que a gente tinha que seguir um caminho diferente e buscar estabilidade, seja para exército, ou seja para algum outro tipo de concurso público. Mas a referência principal do meu pai era Forças Armadas, né? Porque lá no Rio a gente morava do lado da Vila Militar, então meu pai teve muito amigo que seguiu carreira militar e tudo mais, então foi mais ou menos a direção que ele deu. E aí com 18 eu passei no concurso para sargento do Exército e fui morar em Porto Alegre, primeiro lugar. Para muitas pessoas, estabilidade é liberdade, né? Pois é. A gente brincava que estabilidade era a bola de ferro presa na perna. No quartel a gente sempre repetia isso. A gente sabia quanto ia ganhar, mas sabia o que ia estar fazendo pelos próximos 30 anos. Foi uma decisão consciente entrar no Exército?
Você lembra de gostar, de imaginar o futuro que você teria? Não. Ou foi para suprir uma expectativa? Na real, eu nunca fui aquela criança que sabia o que queria ser quando crescer. Nunca tive clareza do que eu ia fazer. E meu pai diz que um dos motivos dele ter incentivado para concurso foi esse, né? Eu lembro dele falar do passa no concurso, garante a sua estabilidade, garante uma aposentadoria, e depois, se você quiser estudar outra coisa, fazer outra coisa, tu tem tempo para fazer depois, né? Então eu acho que eu entrei mais ou menos com essa ideia do tipo, vamos ver como é que é, e na pior das hipóteses eu saio. Então, quando eu entrei, eu descobri que eu queria sair. Eu ia te perguntar isso, como é que foi? Como é que foi essa jornada dentro do exército? Imagina filho e neto de hippie caindo numa vida militar. Sabe o estranho no ninho? Era mais ou menos assim. Logo no começo eu percebi que não era o que eu queria. Me formei com 19 anos, né? Com 19 anos eu era sargento. E aí, assim que eu cheguei em Porto Alegre, já foi procurando vestibular para estudar alguma coisa, para procurar um caminho para sair. Alguma coisa que eu gostasse de fazer para poder sair. O que te assustou no exército? A gente começou falando de liberdade e lá tudo que tu não tem é liberdade. Pra nada. Nem o final de semana tu sabe se tu vai estar em casa, né? Bom, pelo estatuto, você ir pra casa no final do expediente é uma concessão, não é um direito. Então, tu nunca sabia que horas tu ia pra casa, se tu ia estar com folga no final de semana, se iam respeitar teu período de férias, tipo, tu não tinha estabilidade, entre aspas, nenhuma, né? Por mais que seja um trocadilho, né? Estabilidade com a falta de estabilidade na tua vida pessoal. Então era bem... Não sei se dicotomia seria a palavra ideal, mas enfim. É um paradoxo, né? Porque você não tem nem a estabilidade boa, né? Que algumas pessoas valorizam. Uhum. E ao mesmo tempo não tem também a estabilidade ruim. Então ali Nunca você descobriu sabe. o tamanho da gaiola. Tu não tinha estabilidade pra nada. Tu não sabia onde tu ia morar, por quanto tempo tu ia morar, com o que tu ia trabalhar, se tu ia ter folga no final de semana, se tuas férias iam ser respeitadas e você podia planejar. Tu podia comprar uma viagem e tu não ia ter que cancelar. Tipo, tu não tinha como prever nada. Então era bem esquisito e isso me fazia mal, porque igual a gente comentou, né? Minha infância inteira era solto na praia, na orla, tomando conta de carro na orla da Praia do Forte pra pegar dinheiro pra jogar fliperama, tipo, mais liberdade impossível. E no quartel não, a gente brincava que era cantar a música que eles mandavam pra todo dia primeiro ganhar o alpiste. Foi daí que começou a piada da gaiola. Flávio Augusto fala muito, né, sobre essa experiência do exército. Tem muito a ver com o que você trouxe no início, de você escolher realmente o problema que você quer lidar. Uhum. Você já parou para pensar onde você estaria hoje se você não tivesse saído da gaiola? Onde e como você estaria hoje? Então, a gente tava rindo falando disso hoje. Eu não saí do grupo do WhatsApp do quartel até hoje, só pra ver a galera reclamando das mesmas coisas que eu reclamava 6 anos atrás. É a mesma coisa. Então, não sei em qual cidade, porque a gente nunca sabe. Poderiam já ter me transferido para algum lugar, ou eu pedido transferência se eu tivesse cansado do quartel, que é o que acontecia com frequência. Então eu não sei em qual canto do país, mas eu ia estar cumprindo expediente em algum quartel pelo país, reclamando das mesmas coisas, porque não muda, né? É a tal da estabilidade. É estável, é daquele jeito. Ou tu se adapta, ou tu vai reclamar a vida toda. E quando que foi a primeira vez que você fez uma viagem internacional? Primeira vez foi pro Uruguai, quando eu morava em Porto Alegre ainda, que era pertinho. Aí eu fui pro Uruguai, peguei Porto Alegre, Montevidéu e Punta del Este. Foi a primeira experiência com idioma diferente. Como que foi a experiência de sair do país pela primeira vez? Foi ali que o bichinho da viagem te picou? Acho que não, pra ser bem sincero. Tipo assim, gaúcho já é meio uruguaio, né? Então
não era um mundo tão diferente, não foi um impacto tão grande. E aí depois disso eu fui pro Chile, que também não é tão diferente assim, mas o Chile, enfim, eu sou levemente nerd, eu fui pro Chile para jogar, então não foi aquela experiência de turismo, então foi bem de boa. Acho que o bichinho da viagem picou quando eu fui pra Europa a primeira vez. Aí é um mundo bem diferente. Fala um pouco sobre essa experiência. O que teve de tão transformador lá? Rapaz, foi minha pesquisa de campo para sair, porque eu já estava com 14 anos de carreira, procurando a gente brincava que era a caverna do dragão, né? Tu tava preso, tu via o parquinho e sempre acontecia alguma coisa para tu ficar preso de novo. E era sempre tentando sair, porque eu já estava 14 anos e eu queria sair desde o primeiro, então aconteceu um monte de coisa nesses 14 anos que o parquinho fechava na minha frente. E aí, 2019, eu já estava meio que na reta final, pensando em sair para viajar. E aí, a minha irmã foi morar em Dubai, já estava lá 1 ano e pouco, e ela ia ter férias. E aí, meu avô português mandou mensagem no grupo da família para minha irmã, perguntando se ela não queria encontrar eles em Portugal para a última viagem da vida dele. Ele queria voltar lá, visitar a família, visitar, sei lá, a cidadezinha lá onde ele nasceu. E minha irmã falou que topava. Aí minha mãe se animou, meu avô disse que pagava a passagem dela. E coincidentemente, coincidência, entre aspas de novo, eu tinha férias marcadas na mesma época e eu estava planejando fazer uma viagem de moto para Patagônia. Aí eu falei, pô, eu vou para Patagônia de moto, passar perrengue e ficar vendo foto deles em Portugal vai ser zoado. Aí eu mudei os planos e fui junto com eles para Portugal. Aí foi a pesquisa de campo mesmo, porque eu já estava começando a estudar sobre milhas, eu já estava começando a estudar sobre viagem. Eu comprei um livro chamado Como Viajar o Mundo com $10 por dia. E eu falei, cara, vamos testar o que o cara fala no livro, se realmente faz sentido, se dá para fazer, se não dá para fazer. E aí foram 30 dias de viagem por Portugal e Espanha, meio que testando o que eu estava estudando. E aí eu vi que dava. Aí quando eu vi que dava, eu já voltei pro quartel. A gente brinca que já voltei de ré, porque já estava pronto para sair. Foi a última viagem do seu avô? Foi. Voltou para Cabo Frio e não sai daqui por nada. Minha avó ainda viajou de novo. Meu avô cumpriu a palavra dele. Tá aqui até agora. E como foi entrar num avião com a pessoa que te apresentou essa possibilidade? Cara, aquela experiência de Portugal e Espanha foi surreal em todos os sentidos, eu acho. Por estar podendo testar o que eu estudava, por estar proporcionando uma experiência diferente para o meu avô, porque, imagina, ele foi para Portugal várias vezes a vida toda, e eu fiquei com a responsabilidade de ser o guia. Então eu tinha que tentar montar uma viagem diferente do que ele estava acostumado no país dele. Então, assim, foi um rolê totalmente diferente. E ainda teve a minha mãe como diferencial, porque era a realização de sonho da minha mãe viajar pro exterior, foi a primeira viagem dela. Então, ela foi chorando do Rio de Janeiro de São Paulo até Lisboa, literalmente, assistindo o filme do Freddie Mercury 3 vezes e chorando a viagem inteira. Você conhecendo a sua mãe, o que você acha que ela estava sentindo? Não sei. Não sei de verdade. Porque a minha mãe quase foi morar com meus avós em Portugal na época que eu nasci, foi uma novela do caramba, e no final das contas ela acabou ficando por minha causa. Então, juro que eu não sei dizer o que passava na cabeça dela nesse sentido, assim, do tipo, poderia estar morando lá há 30 anos, ou fiz a escolha certa e tô indo agora. Juro que eu não faço ideia do que passava na cabeça dela. Ou talvez uma mistura, né? Uma sensação de redenção, de poxa, eu não pude em outra oportunidade, mas agora eu tô indo com a minha família inteira. Uhum. É um grande privilégio, né? Poder viver isso. Eu nunca vi minha mãe chorar tanto. Viagens fazem isso com a gente. Vamos falar mais sobre esse tema, né? Qual foi o maior risco que você já correu em uma viagem?
Eu sei Tirando que as, você tem história boa com relação a isso. tirando as 2 vezes que eu quase morri? Vamos falar das 2 vezes que você quase morreu. Tá. A primeira, eu inventei. Tá. Resumindo como é que é? Tornando curto uma história longa. Quando eu viajei a primeira vez, começando o mochilão mesmo, pedi demissão. Fui para Portugal em junho, julho. Voltei de férias. Em outubro eu pedi demissão. Em dezembro comecei a viajar, dezembro de 19, comecei a viajar de moto. Março de 20 começou a pandemia, né? Então eu fiquei preso em Cabo Frio a pandemia inteira, de março até setembro. Setembro começou a abrir as fronteiras e minha irmã falou: Rafa, vende a moto e vamos pra Europa. Eu, como assim? Não, abriu a fronteira da Inglaterra, vamos pra Inglaterra, tenho uma amiga de escola que tá morando lá, a gente faz a quarentena na casa dela, vamos pra Inglaterra. Eu, tá bom, se tu vender minha moto eu vou. Ela vendeu em uma semana acima da FIP. Aí eu fiquei sem argumento, tive que ir. E eu já tinha milha, que estava acumulada a pandemia inteira, então foi relativamente de boa comprar passagem para Londres. Só que como foi o primeiro mochilão, nós dois levamos muita tralha. Muita tralha. Eu levei barraca de camping, eu levei cartinha nerd para jogar, eu levei um monte de coisa pesada que não precisava. E aí eu viajei com ela 6 meses na Inglaterra, mais 3 em Dubai, sem nunca usar a barraca de camping. Decidi deixar a barraca de camping em Dubai. O que acontece quando você deixa a barraca de camping para trás? Começa a surgir oportunidade para acampar. Ou seja, comecei a acampar sem barraca, só com a rede. E aí fiquei uns 20, 30 dias acampando só com rede, o verão acabou, começou a esfriar, e eu inventei de subir uma montanha na Bósnia, e aí eu fui acampar na rede, no pé da montanha, e eu fiquei com medo de dormir e não acordar mais, porque estava um frio. E a rede começou a ficar úmida, e o poncho não dava vazão, o poncho começou a ficar molhado, aí ele encostava na rede, ficava tudo molhado, e um frio, eu achei que eu não ia conseguir dormir. Então, foi a primeira oportunidade, assim, de, caraca, se eu dormir eu não acordo. E aí foi o primeiro perrengão, assim, mais pesado, e no dia seguinte tinha que acordar e subir a montanha com a mochila nas costas, né? Então foi uma experiência bem louca, mas é uma das minhas fotos preferidas. Então valeu a foto. Valeu a foto. Valeu a experiência completa. Um dia subindo, dormindo num abrigo de montanha, que é uma cabaninha no meio da montanha. Dormi lá com ratos e afins, porque tinha um monte de rato na cozinha do lugar. Tu acordava com o barulhozinho do rato. Aí tu ligava a lanterna, é só um rato. Aí tu desliga e dorme de novo. E aí no segundo dia subi o restante da montanha para tirar foto lá em cima. Aí foi... Eu acho que é a minha foto favorita. Se não for, é uma das. E a segunda experiência de quase deu ruim já foi na final, já foi quase voltando na Tailândia. Que foi mais ou menos na época que começou a vida virar de cabeça para baixo e eu senti que estava na hora de jogar âncora de novo. Enfim, aí é uma história bem longa, é para resumir o quanto. Quanto você julgar necessário. Fica à vontade. Tá. Quando eu estava na Tailândia, isso eu já estava viajando há quase 5 anos. Foi 2024. Eu estava viajando desde 19. Minha mãe foi me encontrar lá na Tailândia, pegou umas férias e foi para lá, que era outro sonho dela, conhecer a Tailândia. E aí a gente foi fazer um passeio de barco naquela Phi Island, que é tipo o sonho do sonho, e eu tava no fundo do poço. Assim, deu, cara, tipo assim, eu tô fazendo tudo que eu sempre quis e eu tô mal. E aí eu brinco que eu, num dia muito bem humorado, eu diria que eu era agnóstico. No geral, o pessoal me considerava ateu. E esse dia lá em Phi Island foi a primeira vez que tipo, eu tava sozinho na água, vendo minha mãe na areia com a galera do passeio de barco. E eu abri a porta do tipo, cara, se tiver alguém me ouvindo, mostra um caminho porque eu não sei o que eu tô fazendo errado.
5 anos viajando, vivendo o sonho, e eu tava muito no fundo do poço naquela época. E aí, dali pra frente, eu abri a porta, a vida virou do avesso umas 4 cambalhotas. E aí, 10 dias depois, eu quase morri. Tem gente que diz que foi intoxicação alimentar. Fiquei de cama 3 dias, dormia quase 36 horas direto, não acordava nem pra comer. Aí tive um sonho bem louco, bem louco. E aí, resumo da ópera, eu só pensava que, tipo assim, eu tô de boa. Tipo assim, se for minha hora, eu tô de boa. Fiz o que eu queria fazer, viajei pra onde eu queria viajar, tipo, realizei mais um sonho da minha mãe. Então eu tava de boa. Mas, se eu pudesse, eu queria voltar pra casa pra poder proporcionar isso pra mais gente. Proporcionar a experiência que eu tive pra mais gente. E aí eu tive mais uns 2, 3 sonhos bem loucos e acordei bom. Bom, 100% bom. Aí foi onde eu decidi, tá, vamos voltar pra casa, vamos abrir empresa, vamos comprar mentoria, vamos levar a palavra adiante, como diz o Pedro. Acho que eu consegui resumir uma história bem longa. É engraçado porque a liberdade às vezes flerta com a solidão, né? Não sei, porque eu não me sentia sozinho, sabe? Eu sou muito bom em não fazer nada. Eu sou muito bom em ficar sozinho. Eu só sentia que... Tem um papo do Jim Carrey que ele fala que ele conquistou tudo que ele conquistou e ele chegou à conclusão de que não era aquilo. Sim. A sensação era mais ou menos a mesma, tipo, fiz tudo que eu queria fazer e não era isso. Acho que não era isso, tinha mais alguma coisa e eu me perdi no caminho. Acho que a sensação era mais dessa. Tem uma frase que resume bem isso, é a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Pode ser. A gente fica com os olhos fixos na linha de chegada e quando ela chega, ela não é tão boa quanto a gente imaginava que seria. E esse é um processo que às vezes a gente precisa sair da nossa zona, da onde a gente nasceu, da onde a gente vive, para enxergar com mais lucidez. Se você pudesse definir, o que você aprendeu sobre você mesmo em todos esses processos? Quase morreu, conseguiu chegar no auge da sua realização. Começou a história contando que a tua mãe abriu mão, né, de ir para fora do país e em um dado momento você está ali com ela, vivendo tudo isso. O que você aprendeu sobre você mesmo, sobre a sua família? Antes de começar, eu estava falando que as perguntas que mais me pegam são essas mais reflexivas. Pela falta de hábito. O que eu aprendi sobre mim? Nunca parei para pensar sobre o que eu aprendi sobre mim. Mas eu acho que o principal aprendizado foi uma coisa que eu comentei bem no início, que é eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Tipo, a gente não está limitado em nada. E a gente sempre acha que está limitado, a gente sempre procura algum obstáculo, sempre procura alguma dificuldade, sempre espera o momento ideal de fazer as coisas, sempre acha que vai existir um momento ideal de fazer as coisas. E eu acho que o principal aprendizado foi esse. Eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Tipo, óbvio que tem níveis diferentes de dificuldade, mas até pela forma que você for tentar fazer, mas dá pra fazer. A gente não tá limitado em nada, nada, nada. Então, foi realizar meus sonhos, realizar o sonho da minha mãe, empurrar minha irmã pra fora da gaiola. Minha irmã só volta pro Brasil de férias e olhe lá, ela não volta por nada, só pra visitar a família mesmo. Então, eu acho que é o que eu mais tento estimular o pessoal que me cerca, é isso, dá pra fazer. Confia que dá. Esse monte de dificuldade é só na tua cabeça, na maioria das vezes, dá pra fazer.
Sempre tem um jeito. A gaiola é a nossa mente, né? Com certeza. É a principal de todas. Acho que é uma história muito linda de realização, porque eu te confesso que esse é o meu sonho mais alto. Poder levar minha família para os lugares que eu já conheci e ver eles se emocionando pelo que eu já me emocionei. Então, realmente deve ser um sabor incrível. E aí, em um dado momento, você percebe que isso pode ser um propósito até mais coletivo, né? Para além da sua família. Você lembra o momento que você percebeu isso? De transbordar além da família, Isso, de Foi transformar nessa- isso em uma empresa. foi nesse rolê da Tailândia. Eu pedi a oportunidade de voltar para isso. Para montar a empresa, para tentar montar uma estrutura que facilitasse a vida das pessoas para fazerem o que eu estava fazendo. Seja uma viagem em família, seja realizar o sonho de pessoas próximas, seja de mudar de vida mesmo, né? Fazer uma transição de carreira, abandonar um emprego, um relacionamento, alguma coisa que está te prendendo ou está te fazendo mal. E às vezes a pessoa só está insegura, né? Ou não vê uma saída. E eu gosto de brincar que a porta da gaiola está sempre aberta, né? A gente não sai por medo. Por medo de voar, por medo de não achar comida, por medo de faltar alpiste, na maioria das vezes, tanto para relacionamentos quanto para carreiras. A gente sempre acha que vai faltar alpiste lá fora e não falta. E talvez essa seja a resposta que justifique a sua mãe também não ter tido a coragem, né, de ir para Portugal naquele momento. E você, enquanto adulto, vem para redimir a história dela também, de certa forma. Pode ser. Tinha muita treta envolvida na época, mas pode ser. Antes de existir o Fora da Gaiola, já existia essa... O propósito vem sempre antes da marca, né? A nossa vontade de resolver algo. Se você pudesse definir o que? O que você buscou resolver através do Fora da Gaiola? Acho que o principal objetivo foi iluminar o caminho da galera. Mostrar que tem jeito, mostrar que tem caminho, mostrar que dá pra fazer. Mostrar que, às vezes, uma mudancinha pequena de mentalidade abre um monte de porta. Igual tu falou, né? A principal gaiola é a nossa cabeça. E quando Fora da Gaiola nasceu a ideia, eu chamava de pensando fora da gaiola. Que a minha ideia sempre foi muito mais voltada para mentalidade, para quebrar crenças limitantes, não só com relação a dinheiro, porque no final das contas, depois de largar 4 faculdades, eu me formei em gestão financeira. Então, eu percebi que muito antes do dinheiro era a mentalidade. Então, eu sempre tentei mostrar para as pessoas como pensar fora da gaiola. E aí, a marca foi ganhando forma até virar o que é hoje. E é engraçado porque é um exercício, como você falou lá no início, de reduzir o peso, né? Porque quando a nossa mochila está mais leve, a gente também consegue navegar mais, né? Consegue conhecer mais lugares. Você comentou que na sua primeira viagem você levou muita coisa na sua mochila e hoje a tua mochila está mais leve? Muito mais. Depois que você sobe uma montanha com vontade de jogar a mochila montanha abaixo, tu aprende a viajar mais leve. Nem que seja na força do ódio, mas vai. A história do Fora da Gaiola se mistura um pouco com a sua, você acha? Total. Porque eu nunca... Mesmo antes dessa história da empresa e tudo mais, porque quando eu decidi que eu ia montar a empresa, o Fora da Gaiola já existia como infoproduto, como um embrião de comunidade, porque quando eu pedi demissão do quartel, a minha ideia não era trabalhar no marketing digital. Eu nunca cogitei essa hipótese. A minha ideia, quando saí do exército, era viver de renda. Porque, enfim, foram 14 anos estudando finança pessoal, estudando investimentos e tudo mais, e preparando o terreno para eu poder pedir demissão. Sem matar minha família inteira de susto, né?
Então eu tentei preparar esse terreno antes de sair. Então a minha ideia inicial era só viver de renda, só viajar. E aí a galera começou a fazer muita pergunta a respeito, porque tipo, como é que tu tá desempregado viajando e eu que tô trabalhando tô há 4 anos sem férias? Tipo, ensina essa bruxaria aí. E foi assim que começou a surgir a ideia do projeto. Criando grupinho no WhatsApp, jogando todo mundo dentro, porque não dava conta de ficar respondendo direct de todo mundo, quando eu postava foto viajando. Então eu falava pra galera, olha, criei um grupo, vou jogar todo mundo lá dentro e vocês fazem a pergunta lá, porque eu respondo pra todo mundo de uma vez, porque geralmente são as mesmas perguntas. Então começou daí, mas sem essa visão de projeto. Era só pra ser um grupo e eu ficar respondendo a galera. A ideia de projeto veio um pouco depois. Tem alguma história que tenha acontecido ali dentro do Fora da Gaiola que te marcou? Ou mais de uma? Tem vários alunos que eu sei que conseguiram realizar sonhos, mas como o projeto está ganhando mais, como é que eu posso dizer, estrutura agora, antes era um negócio muito informal, só no grupinho ali trocando ideia, a gente não tinha conexões tão fortes dentro da comunidade. Então, assim, eu sei que a galera fez a viagem, tem casal que eu sei que pegou lua de mel, foi pra Indonésia, foi pra Bali. Um dos meus sócios viajou agora com a família, que era um sonho antigo dele, foram pra Portugal também. Então, assim, muita gente eu sei que realizou sonhos, mas não tinha essa conexão tão profunda pra eu sentir a emoção que eles sentiram. Tem algumas viagenzinhas que estão no radar da comunidade aí pros próximos meses que eu acho que eu vou sentir mais, sabe? Por essa conexão que eu tô buscando gerar dentro da comunidade. Acredito que seja a próxima grande meta do projeto é essa, de criar a tribo, sabe? Bom, eu sei que tu sabe. Criar essa tribo, criar essa conexão mais forte para não ser só alguém que viajou e tá compartilhando experiência. Não ser um relacionamento tão raso. Já não é porque, em se tratando de Rafa Mundi, é sempre tudo muito intenso. E cada viagem conta uma história, né? Uma transição, uma decisão, uma celebração, ou às vezes uma renovação. É um projeto que fala muito de vida. O que o Fora da Gaiola representa para você hoje? Você é um fundador muito apaixonado e muito orgulhoso. Não foram poucas as vezes que você se emocionou nas nossas reuniões. O que faz o seu coração acelerar quando você pensa nessa marca? Arrepiei. É uma sensação que eu tenho até dificuldade para descrever, porque, igual eu falei, a parte técnica, a parte de experiência, a parte de contar história, eu tô acostumado. Essa parte mais reflexiva, introspectiva, não é algo que eu tenho costume de trabalhar. Ou é uma área da minha cabeça que eu não costumo tocar. Mas transborda. Eu só sinto. Eu nunca reflito sobre. Então, é o tipo de resposta que me pega mais, por eu não ter esse exercício de reflexão. Eu só vou sentindo. Então, o projeto para mim hoje, eu acredito que a grande meta desse ano é justamente esse, de eu me aproximar mais, de eu sentir mais, de eu me conectar mais, de eu poder sentir o que essas pessoas ao redor estão sentindo, assim como eu senti a emoção do meu avô quando a gente viajou junto, da minha mãe nas viagens que a gente fez junto. Eu já vi minha mãe chorando em viagem várias vezes.
algumas vezes até sem explicação, porque minha mãe também é bem agnóstica, talvez, e ela chorava igual criança na frente de uma catedral na Salamanca. Então, assim, essas sensações eu tive com a família. Com a comunidade, nem tanto. Então, os próximos passos do projeto é justamente eu buscar não só proporcionar, mas sentir também, junto com a comunidade, junto com o pessoal que está viajando. Nem que de repente, qualquer hora dessa, eu compre uma passagem e vá junto para poder. Vamos ver se vocês estão sentindo o mesmo ou se vocês só estão contando, sabe? Já tive algumas ideias malucas de expedição. Inclusive, já conversamos algumas vezes a respeito, né, de repente levar o pessoal que sonha conhecer Vaticano, o pessoal que sonha conhecer Israel. São demandas que eu já escutei nos últimos meses, últimos anos, eu não sei se são pessoas que têm aquela crença limitante que eu comentei antes, de achar que não dá conta de comprar passagem, fazer a viagem acontecer e quer que eu esteja junto, talvez para dar uma segurança, talvez para... não sei. Já me pediram para tentar montar expedições, excursões e coisas assim. E eu acho que talvez seja um jeito de ver o olhinho deles brilhando no meio da viagem, sabe? Que é diferente de chegar no WhatsApp e contar. Então é algo que eu tenho em mente, mas eu acho que o projeto tem que amadurecer mais um pouquinho para chegar nesse nível. Mas eu tenho muita vontade, muita mesmo, assim, de... Bom, você trabalha com marcas e você vê o olho do povo brilhando quando eles veem a marca deles. É a sensação que eu acho que eu tô buscando no projeto agora. Mais presença, mais encontros, mais abraços, mais olhinho brilhando contando história. A diferença é que os olhos do seu cliente brilham quando ele está distante, o que não tira a beleza de você conseguir libertar, né, essas mentes e convencer as pessoas de que é possível. Hoje mesmo, no momento que a gente está gravando isso aqui, tem algum tipo de liberdade que você ainda está buscando? Sinceramente, eu acho que não. Por tudo que aconteceu, por todo o processo, por todas as experiências, na minha cabeça hoje, liberdade não é a linha de chegada, é o caminho. Então, a mesma coisa da reflexão, eu não penso sobre, eu só sinto. Então eu acho que liberdade é um estado de espírito, não a linha de chegada. Então eu tô tentando viver esse estado de espírito, sabe? Liberdade para você pode ser também fincar raízes. Você é livre para ir, é livre para ficar sempre. E como tem sido ficar? Eu confesso que nesse último ano eu escutei algumas vezes que... Por que eu voltei para a gaiola? Por mais que seja uma gaiola que eu criei de empresa, de rotina, de família, de... Tem um CEP novamente. Então eu já escutei algumas vezes que... Rafa, por que tu voltou para a gaiola? E eu sempre respondo que eu não voltei para a gaiola, eu só construí um ninho. É completamente diferente. É um ninho. Tá aí, qual a diferença de ninho para gaiola, Rafa? Eu acho que, ou eu sinto que, a principal diferença da gaiola para o ninho é esse estado de espírito de liberdade. Você está no ninho porque você quer. Você está na gaiola porque você tem medo de sair. Essa é a diferença principal na minha cabeça. E aí, independente do estilo de gaiola, igual eu falei, um relacionamento tóxico, uma família tóxica, um emprego tóxico, enfim, qualquer lugar que está te prendendo, mas você tem medo de sair. Para mim isso é uma gaiola. Um ninho não, você construiu aquilo, você está ali porque você quer, você está ali porque você
se sente bem ali, você sabe que você pode ir e voltar, que o seu ninho vai estar te esperando, aquele porto seguro vai estar te esperando. Então, o que muda é o estado de espírito de um para o outro. Boa. Deixar de fazer porque você quer é diferente de deixar de fazer porque você sente medo. É aí que tá, eu não tô deixando de fazer, eu tô fazendo o que eu quero. Continua sendo liberdade. Sim. A diferença é que eu escolhi ficar, eu escolhi construir, eu sou livre para fazer isso. É bem diferente. É a bênção de passar dos 30 anos e começar a construir a sua própria liberdade, né? No meu caso, cheguei nos 40. Rafa, se essa conversa fosse ouvida no futuro, você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual marca você gostaria de deixar no mundo? Vem várias frases na cabeça. Eu sempre falei muito, lá no início, hoje em dia eu não falo tanto. Mas eu sempre quis estimular as pessoas, aquele papo de, se tu pudesse botar uma frase no outdoor para todo mundo ver, eu sempre gostei de tentar transmitir que você pode conquistar a sua liberdade pensando fora da gaiola. No início eu sempre batia muito nessa tecla. Que se você mudar a forma de pensar, se você mudar a sua forma de encarar a vida, você consegue ser livre de verdade. Você consegue sair da gaiola, você consegue voar, você consegue construir um ninho. Então eu sempre bati muito nessa tecla de que dá para ser livre só pensando fora da gaiola. E hoje em dia a frase que eu mais uso é que a vida é melhor fora da gaiola. Eu acho que eu consegui sintetizar toda essa bagagem. Bom, quase 7 anos que eu pedi demissão, né? Então aconteceu muita coisa nesses 7 anos. E eu acho que eu consigo sintetizar nesse... Eu queria que as pessoas entendessem, enxergassem e sentissem que a vida é muito melhor fora da gaiola. Boa. Pra gente encerrar, você se sente livre? Com certeza. Total. Hoje em dia, todos os desafios, todas as pálpebras tremendo são por coisas que eu quero encarar, por desafios que eu assumi, por... Não é nada imposto. São desafios, são dificuldades, são conquistas que eu escolhi enfrentar, que eu escolhi ir atrás, que eu escolhi viver, sentir. Então, eu me sinto zero preso. Motivado muito mais a criar e a colocar a cineasta aposentada fora da aposentadoria.